Leandro e essa é uma aula de metalurgia dos não ferrosos sobre cromo, tá? É importante, só uma introdução a essa aula, tá? É importante que vocês assistam essa aula depois de ter assistido a aula sobre manganês. Por quê? Porque muito do que a gente aprendeu ali em manganês vai acabar sendo utilizado para o cromo, tá? Especialmente no que tange a parte de redução, tá? O reator é parecido, muita coisa se aproveita e vou fazer muita analogia sobre o cromo, tá? Isso em metalurgia dos não ferrosos, aqui em fluxograma quando eu falo de fluxograma de extração dos respectivos metais, é importante vocês terem em mente que muita coisa, muito conhecimento de um metal se aproveita para outro, tá? Os processos, embora eles sejam diferentes e únicos para cada metal, eles têm paralelos interessantes que é bom assim vocês aproveitarem esses paralelos para ter menos informação para ficar memorizando, tá? Então dessa forma vocês acabam tendo um conhecimento mais coeso e com menos decoreba e mais entender como que funcionam os processos de redução, tá? Então eu vou começar falando aqui do conteúdo, depois a gente começa a discutir o cromo, tá? Então na aula de hoje a gente vai tratar das propriedades do cromo, né? O que faz dele um metal interessante, tá? Além disso, a gente vai falar um pouquinho de beneficiamento de cromo, como que ocorre, como que eu faço com a etapa de concentração para minerais de cromo e como que é o produto que vai ingressar no processo de extração. Aí depois do processo de extração, que embora o fluxograma seja razoavelmente simples, existe uma certa complexidade de como ocorre o processo de extração. E aí por último ali eu vou falar um pouco das aplicações, vocês vão ver um pouco de onde que é utilizado o cromo, tá? Só para dizer, já adiantar uma coisa, ele assim como o manganês, ele é utilizado como liga ferro-cromo, tá? Então ele não tem muito sentido usar o cromo para outra coisa que não seja como elemento de liga, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho mais esmiuçado isso mais para frente, tá? Vou falar um pouco aqui de histórico, tá? O cromo ele foi primeiramente descoberto em 1797, tá? Um ano depois ele foi isolado, tá? Então foi a primeira vez que alguém produziu cromo metálico, tá? E ele foi produzido através da redução de um óxido em um forno onde tinha a presença de carvão. Então se elevou a temperatura junto com carbono e se descobriu que podia se reduzir um metal diferente do ferro, por exemplo, e os outros metais que já tinham sido descobertos na época, tá? Entretanto, esse metal ele só foi ficar popular, né, bastante utilizado, com a descoberta dos aços inoxidáveis que aconteceu muitos anos depois, tá? E em relação a isso, em relação às propriedades, o cromo ele tem uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, tá? E aí ele tem uma densidade bastante semelhante ao aço, de 7,2 gramas por centímetro cúbico, bem parecida com a do aço, tá? E ele possui um ponto de fusão de 1907, um ponto de fusão razoavelmente elevado e um ponto de ebulição de 2.944 graus, tá? Tudo isso em graus Celsius. E além disso, uma característica marcante dele é que ele tem uma elevada resistência à corrosão, tá? Ele forma um óxido que acaba sendo aderente ao metal cromo e como resultado ele acaba não sendo removido da superfície do metal onde ele está depositado ali. Se for uma cromagem, mais tarde a gente vai ver nos diferentes tipos de aplicação do cromo como que ele vai atuar conferindo aos metais uma resistência à corrosão, tá? E ele tem as propriedades, se ele fosse usado puro, ele seria bastante semelhante ao aço, porém um pouco mais duro e frágil, tá? Então essas são as propriedades do cromo que são de interesse, tá? Então agora eu vou seguir mais para a parte de beneficiamento, tentar descrever um pouquinho de como ocorre o beneficiamento do cromo e depois a gente vai para a extração e finaliza a nossa aula, tá? Então vou falar um pouquinho de como que é feito o beneficiamento dos minérios de cromo, tá? O principal minério de cromo é a cromita, tá? A cromita ela tem essa composição, ele é um óxido misto de ferro e cromo, tá?
e ela tem como os principais impurezas metálicas dela são ferro, magnésio e alumínio, tá? O ferro, inclusive, ele está na composição da cromita, então ele vai ser é bem difícil separar um do outro, e é por isso que a gente produz uma ferroliga de cromo, né? Um ferro cromo, porque é praticamente inviável separar o ferro do cromo. Então é melhor produzir uma ferroliga, que é um intermediário que já fornece para mim o cromo necessário, e aí não tenho o trabalho adicional de separar o ferro e o cromo, tá? Como que acontece o beneficiamento da cromita, tá? A cromita sai da mina, ela passa por etapas de cominuição, tá? E aí, no que eu coloquei aqui cominuição, por quê? Porque eventualmente ela só passa por britagem, e aí sempre aquela etapa de peneiramento logo depois ali para verificar a eficiência da britagem, e logo depois ela vai para um beneficiamento gravítico, tá? Só que às vezes ela passa também por uma etapa de moagem ou uma etapa de britagem mais criteriosa, onde eu tenho secundária, terciária, às vezes até quaternária, tá? Porque dependendo do tipo de beneficiamento gravítico que é utilizado na cromita, ele pode ser um beneficiamento que suporta mais finos, usando mesas, por exemplo, mesas concentradoras, ou então um beneficiamento que pressupõe que tu tenha um material mais grosseiro, tá? Que aí tu utiliza um jig. Tá? Então, a ideia do beneficiamento gravítico, que é como vocês já aprenderam lá em beneficiamento dos minérios, é separar os densos dos menos densos, né, dos leves, tá? E o minério de cromo ele acaba sendo denso. Ele carrega junto, no caso desse beneficiamento, a gente acaba carregando a maior parte dos óxidos, só se livra do material que é bem mais leve, que são silicatos, feldspatos, que eventualmente estão acompanhando os minérios de cromo, tá? Então, o beneficiamento ele é, de certa forma, uma etapa-chave, tá? E os finos de cromo eles são diretamente utilizados no forno e basicamente ele é um processo, não é um fluxograma tão complicado assim, embora envolva beneficiamento gravítico, que já é um beneficiamento mais complicado de se fazer, tá? Então ele acaba sendo um processo, embora simples, ele acaba entregando um minério com uma certa pureza, mas sempre com o acompanhamento das impurezas metálicas que a gente não consegue filtrar, tá? Através desse beneficiamento.